Paz e bem para você e para sua família. Neste nosso mini curso de doutrina social da Igreja, partilhamos com você mais um pequeno vídeo com uma reflexão sobre a contribuição do Papa Bento XVI para a doutrina social da Igreja. E é muito bonito, né? A gente vê na pensamento social da Igreja este constante retomar, né, de documentos, de temas que foram trabalhados em pontificados anteriores e que são retomados e aprofundados. Então, na Igreja, isso é muito importante. É diferente da política, onde vemos muitas vezes um presidente que entra no poder, um governador que entra no poder, um prefeito que entra no poder e desconsidera totalmente aquilo que foi feito pelo seu antecessor ou pelos seus antecessores, né? Como que a verdade chegou. Então, na Igreja, não. Há uma continuidade e há um aprofundamento. Então, se refletimos no último programa sobre a encíclica Deus Caritas Est, Deus é Amor, lançada a 25 de janeiro de 2006, hoje a nossa preocupação se volta para a reflexão sobre uma outra encíclica do Papa Bento XVI, uma encíclica social escrita a 29 de junho de 2009. Então, o contexto dessa encíclica Caritas in Veritate é o contexto da grave crise econômica de 2008, né, e que continuou nos anos seguintes, influenciando negativamente a economia e a política em todos os países, podemos assim dizer. A globalização da economia fez também com que houvesse a globalização da crise. Uma crise num determinado país, em razão da Bolsa de Valores, da globalização da economia, ela atinge aos outros países, a economia de outros países. Agora, quando esta crise tem o seu coração, podemos assim dizer, na principal potência econômica do mundo, Estados Unidos da América. Então a influência foi muito grande mesmo, gerando desemprego, gerando sofrimento, gerando miséria, gerando fome. Agora, as grandes vítimas são, com certeza, os países com uma economia mais frágil, os países mais pobres. Mas podemos dizer que todos os países sofreram as consequências desta grave crise que assolou o mundo nos anos 2008 a 2009. Então, o Papa Bento XVI ele vai escrever esta encíclica ajudando, iluminando a ação da Igreja, iluminando a ação dos cristãos nesse momento de grave crise econômica. Então, o primeiro tema que ele vai trabalhar no número 51 da encíclica Caritas in Veritate é o tema da ecologia humana. Vai chamar a atenção para a necessidade do cuidado com o meio ambiente, com a ecologia, mas de uma forma muito especial vai chamar a atenção para o cuidado com a pessoa humana, chamando a atenção para os problemas humanos ligados à crise ecológica, as migrações, a disputa pela água, as guerras. Então, uma economia humana. Esse tema, ele depois, mais tarde, será retomado pelo Papa Bento XVI na encíclica Laudato Si, louvado seja, quando vai falar de uma ecologia integral, quando vai falar que não há uma crise ecológica, mas há uma crise social. E é importante trabalhar essas duas crises. É importante o cuidado
né, tanto com o ser humano quanto com a natureza criada. Não basta nos preocuparmos somente com as florestas, com as nascentes, com os rios, com os animais, se não preocuparmos com as pessoas. Então, se a crise, né, está interligada, o Papa Bento XVI vai chamar a atenção para isso, o Papa Francisco vai aprofundar, também a solução. Cuidado da natureza e cuidado também das pessoas. A crise econômica de 2008 e 2009, ela trouxe, né, para o mundo uma preocupação ética, profundamente ética, né? Porque como pode, né, uma crise, né, no sistema econômico americano de repente gerar fome no mundo todo? Né, a dificuldade de informações, né, a manipulação da informação, a manipulação, né, da verdade, né, podemos assim dizer. Então a ética, ela é fundamental para o correto funcionamento da economia. Falar de economia é falar de interesses, né? Há interesses menores, há interesses individuais, mas há os interesses maiores, os interesses de toda a humanidade. Então a ética, ela é fundamental, os princípios éticos são fundamentais para o bom funcionamento da economia. E o Papa Bento XVI, no número 45 desta encíclica Caritas in Veritate, vai trabalhar sobre esse tema. Né? E falar de ética é falar de princípios, né, que são fundamentais para a humanização da pessoa e da sociedade. Né? E dentro da sociedade temos que falar também da economia. Uma economia, a organização da economia deve visar o bem comum, deve visar a justiça social, deve cuidar dos pobres, né? Porque essa crise econômica, ela gerou problemas humanos terríveis, como, por exemplo, as migrações. Hoje vivemos, né, já desde esse período, um movimento migratório que somente foi conhecido na Segunda Guerra Mundial, talvez maior hoje, né? São milhões de pessoas que deixam sua pátria, que deixam sua terra para tentar a vida no outro local. Papa Francisco vai retomar nesse tema depois também, tanto na Laudato Si, quanto na Fratelli Tutti, essa encíclica tão importante quando ele vai falar todos os irmãos, quando vai chamar a necessidade para a fraternidade universal. Né? Ecumenismo, uma relação fraterna entre as pessoas, entre as religiões, né? Vai falar da importância de construirmos pontes ao invés de construirmos muros, né? Vai falar da importância de superarmos o racismo, os preconceitos, né? A intolerância, a violência, de superarmos a tentação da guerra, né? Porque não há nada mais irracional do que a guerra, né, que gera a morte, que gera a corrida armamentista, né, que gera a desconfiança e cria, né, uma cadeia de rancores e ódios que não termina nunca. Né, e o Papa Bento XVI vai também, neste documento, Caritas in Veritate, número 54, né, falar da família humana. Falar da humanidade como família humana, antecipando, né, esta temática que na Fratelli Tutti o Papa Francisco vai desenvolver. Então, é muito importante nós recuperarmos esta grande contribuição do Papa Bento XVI, né, que coloca a caridade não só nos títulos dos documentos, mas recordando que é a nossa missão primeira, a caridade, o amor. Né? O amor, a caridade. Vamos concluindo nossa reflexão no dia de hoje e vamos nos próximos vídeos refletir sobre a contribuição do Papa Francisco.